A Comissão Especial de Escolha dos membros dos Conselhos Tutelares aqui de Joinville decidiu pela cassação de 4 conselheiros tutelares que foram eleitos na votação do último domingo. Eles assumiriam a função na gestão 2020-2024. A informação foi publicada em ata ontem no site da Prefeitura aqui de Joinville. A comissão se reuniu para avaliar denúncias recebidas no dia da votação, mas não foi divulgado os motivos para a cassação dos candidatos eleitos. Ainda há denúncias de irregularidades sendo apuradas, Ananias. Outros 3 candidatos que não foram eleitos também tiveram denúncias consideradas procedentes. Entre os eleitos foram cassados Graciele Aparecida Vaz Gambetta, Priscila Gonzaga Espíndola Luz, Elton Hildebrand e Soraya Francine Ferreira Pacheco. A comissão especial não detalhou as irregularidades que teriam sido cometidas para que os conselheiros eleitos fossem cassados. Os candidatos que tiveram denúncias consideradas procedentes têm 24 horas para recorrer da decisão. Eu vou pedir para o Osni comentar, mas antes, percebam o seguinte: antes mesmo da eleição acontecer, nós aqui na Jovem Pan questionamos a metodologia utilizada para uma eleição de conselho. Antes da eleição acontecer. Percebam isso. Aqui no Jornal da Manhã, na Jovem Pan News, nós já fizemos os nossos debates em relação a isso. Achamos que é um cargo técnico demais para ser político, para ter uma eleição com da mesma forma que há entre um vereador, um deputado. Não é para ser dessa forma, pelo menos não deveria ser assim. Nós estávamos falando, quando aconteceu a eleição, no primeiro dia depois da eleição, e eu não vi ninguém falando, não víamos, né, Osni? No primeiro dia depois da eleição, foi falado sobre isso aqui. O Osni ainda fez comentários sobre isso, sobre essa postura, sobre a forma que foi feito, esse político demais, essa campanha toda. E aí começou a vir na segunda-feira informações, imagens de como aconteceu a eleição, informações sobre essas eleições. E ao longo desses dias então começam a aparecer. E segundo as imagens que vão se recebendo, e aí não se dá para afirmar ou não, mas parece que tem mais investigação acontecendo. Porque ainda assim, muita gente questiona, ontem vi vereador até questionando, que outras pessoas que foram denunciadas não estavam na lista de candidaturas suspensas. E ainda assim, eu quero aproveitar aqui o momento, porque o vereador Odir Nunes ontem até fez uma citação a mim, porque eu critiquei a forma que ele fez a denúncia aqui, continuo criticando. A forma que ele fez a denúncia, para mim, se mantém errada. O erro não está em dizer que houve um problema ou não, o erro foi a forma que apresentou, colocando um videozinho lá, uma imagem, atrelando a outro deputado, atrelando a outras pessoas, que não... Você tem que ter a informação exata, você tem que ter o detalhe exato, ou senão fala, ó, tem indícios aí, vai no Ministério Público e acabou. E ontem o discurso, pelo menos que eu vi por parte de vereadores, a própria Odir Nunes, é de que nós estávamos contra isso. Não, nós estamos falando disso antes mesmo da eleição acontecer. Nós temos moral para falar disso. Nós temos a credibilidade de falar sobre a eleição do Conselho, porque antes da eleição do Conselho acontecer, nós criticávamos e alertávamos em relação a isso. Osni. Até sobre a denúncia, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Ninguém estava prevendo o resultado, pelo contrário, a gente estava dizendo que estava politizado. Estava tão politizado que nunca teve tanta cassação. São 4 e tem que ter mais ainda. Aliás, está tão errado o processo que até a forma de cassação está errada. Como um conselho caça 4 pessoas e não explica? Cadê a transparência do conselho? Por que o conselho não especificou? Olha, o João da Silva lá foi cassado por causa disso, disso e daquilo. A fulana lá foi cassada por causa disso, disso e daquilo. Por que não tem transparência? Por que não se explicita o motivo por que foi cassado? Tem que falar. Tá com medo do quê? O conselho tá com medo do quê? Ou tá agindo politicamente também? Que também já há denúncia do conselho também tá agindo politicamente. Para evitar esse tipo de denúncia, transparência, minha gente. Nós estamos numa democracia, um processo que é altamente politizado. E você caça alguém e não fala por que caçou? Ora, faça-me um favor, né? Então agora passa a ter mais uma denúncia contra esse conselho também, que pode estar agindo politicamente.
Eu nem dei muita pelota quando ontem falaram, não, mas esse conselho eu não sei o que tem. Mas diante dessa cassação de 4 pessoas, sem falar o motivo porque foram cassadas as 4 pessoas, só se dão os nomes, que isso? Tem que falar com riqueza de detalhes ainda. Foi cassada porque tinha denúncia disso e daquilo, e foi comprovado isso e aquilo. Ponto final, simples assim. Mas não se explicita o motivo porque foram cassados, não passa o conselho também a ser motivo de denúncia por também estar agindo politicamente. E olha, tem que ter mais cassação, hein? Tem que ter mais cassação, porque se parar nessas 4, a gente vai ter certeza que tem politização nesse conselho. E aí agora é o caso da Justiça, no Ministério Público aí acompanhando, e a gente sabe que o Ministério Público está de fato acompanhando essa questão toda. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais sobre essa eleição do Conselho aqui no Jornal da Manhã. A gente tem mais informações a respeito disso, desse modo de fazer, né? As denúncias estão aparecendo, as formas estão, como aconteceu, estão sendo feitas, e o caminho correto de se fazer é o Ministério Público. É o Ministério Público, não tem outro caminho a não ser esse. Não adianta utilizar outras formas. Vai no Ministério Público, apresenta quem de fato tem a obrigação ou tem a missão de acabar com isso, de buscar promover a justiça a partir de uma eleição totalmente desproporcional. É como é que podemos chamar isso aí? É uma espécie de uma demonstração da eleição para vereador. No caso do Odir, vai lá, faz uma denúncia que acabou sendo verdadeira, mas podia não ser. Acabou dando a cassação da pessoa que ele denunciou. Mas e se não tivesse? Teria, né, feito uma denúncia vazia, uma denúncia que não é assim que se faz a denúncia. Ele não ajudou em nada, na verdade. Não se faz assim uma denúncia, não se faz assim uma cassação, quer dizer, está tudo errado. Está errado o processo politiqueiro e não técnico, um órgão técnico, está errada a forma de se denunciar, está errada a forma de se caçar, está tudo errado. Quer dizer, se erra do começo ao fim. E não pense que está se limpando, porque diante dessa exposição aí, dessa forma de se caçar 4, né, não explicando, não tornando transparente, meu Deus, né, tá errado do começo ao fim. O processo está todo viciado, está tudo comprometido, e isso acaba gerando todo um clima de política que não se quer. Aí você fica pensando, como serão esses conselhos tutelares, né? Aí envolve política, envolve um salário alto, 5 mil e pouco por mês para cada conselheiro, que é dinheiro, é muito dinheiro envolvido na história, e uma forma totalmente viciada de se escolher o processo e tal. Por que não se faz um concurso público e se acaba com isso, né? Eu acabo de receber informação aqui de um promotor de justiça, acaba de nos mandar uma mensagem a respeito desse caso, e ele afirma que quando o Congresso quis mudar esse modo de eleição, o Ministério Público de todo o país se manifestou contrário a essa forma de se fazer a eleição, justamente porque seria essa espécie de uma mini eleição para vereador. Ou seja, isso que a gente viu neste domingo em todo o país.